O coordenador do Drex no Banco Central, o economista Fábio Araújo, foi perguntado sobre a minha proposta de que o dinheiro programável brasileiro, ou seja, a Drex, fosse construído de tal modo a reproduzir ao máximo características observadas no dinheiro em espécie. Isso para trazer ao mundo digital direitos e garantias fundamentais existentes no mundo físico. Vamos ouvir o que ele respondeu sobre a minha proposta e depois farei algumas ponderações sobre as respostas. Vamos lá. Deixa eu pegar um gancho aí nisso daí, porque no primeiro episódio do especial CBDC2, o Fernando Lopes ele fala justamente da gente conseguir garantir algumas características do dinheiro físico, como, né, o Gustavo Cunha acabou de falar, na programabilidade do Drex. O tema desse especial, Fábio, é privacidade, porque a gente não só enxerga como é um gargalo e como próprio vocês mesmos assumem isso, né? Recentemente, no evento do Block News, com a Cláudia Mancini, que inclusive está participando também desse especial, você falou sobre a dificuldade, um trilema da privacidade que está atrasando o cronograma de teste, implementação, e já jogou para 2026 para ir para o varejo, né? Eu queria saber o seguinte, imaginando que vocês estão criando um produto, um Drex, uma moeda, quer que isso dê certo no futuro, né? E imaginando uma possibilidade de que o Brasil, sei lá, passe por situações complicadas mais ainda, né, do que já tem na política, talvez ditadura, etc, etc. A pergunta é, Fábio, como é que a gente vai garantir essa constituição no código do Drex? A gente está procurando fazer com que o código garanta o máximo de privacidade possível e aí compatível com as leis do país. Então, se a situação... As pessoas às vezes me perguntam, deixa eu fazer uma volta aqui para tentar dar uma resposta. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas esse negócio de Drex, isso é para acabar com o Bitcoin, acabar com essas outras moedas? Eu falo, olha, nenhuma coisa, não é interesse nosso e nem é possibilidade de se acabar com isso. E, além do mais, do ponto de vista do governo, eu acho que é muito saudável você ter um meio alternativo de pagamento com o Bitcoin. Porque se eu estou oferecendo um sistema monetário para as pessoas e eu não consigo ser nem tão eficiente quanto o Bitcoin, que é um sistema que não tem confiança entre nenhum dos participantes, então é porque eu estou fazendo um trabalho muito ruim, é melhor que as pessoas tenham acesso a um outro meio de negociação. Então, eu sinceramente acho que isso é um balizador do serviço que o governo tem que prestar à população, né? Então, a gente sabe que qualquer sistema que seja implantado pelo Banco Central, ele tem que estar de acordo com as leis, e quando você está num regime complexo como o que você mencionou, né, as leis nem sempre refletem o que a população gostaria de ter. E aí, nesse ponto, eu acho que o ideal é que Bitcoin cumpra o papel que ele pode cumprir em termos de mediar pagamentos, mediar transações financeiras, Bitcoin e outras moedas que existam, né? Quando a gente está no regime de exceção, realmente eu não vejo como é que um sistema governamental pode funcionar, né? Ele está sempre submetido às leis e as leis vão ser desenhadas de acordo com o regime que está no poder na hora. Mas quanto a isso, eu tenho tranquilidade, dado que se as coisas ficarem muito ruins, como a gente já viu acontecer em alguns países com guerra civil, as pessoas simplesmente abandonam o padrão monetário local e começam a usar o Bitcoin ou um outro stablecoin como padrão monetário. Eu jamais desejaria que isso acontecesse, mas eu acho que é melhor ter essa alternativa do que não tê-la, né? Então, a privacidade é fundamental, a anonimidade no ambiente digital ela é muito complexa por causa das questões de lavagem de
prevenção à lavagem de dinheiro, de corrupção. Então, é uma coisa que a gente não tem como ter, mas garantir a privacidade de acordo com a lei, a gente tem isso como objetivo e é uma questão complicada. Se fosse para ser anonimidade, talvez até a gente já tivesse algumas soluções que o mercado de ativos digitais já trabalhou bastante nisso, né? Mas a gente precisa também de ter algum tipo de observabilidade para garantir o cumprimento das leis. Bem, vocês ouviram a pergunta, ouviram a resposta e agora farei algumas ponderações. A primeira é que não há no Brasil qualquer lei vigente que obrigue o dinheiro programável a não ter características observadas no dinheiro em espécie. Até mesmo porque quem emite o dinheiro em espécie é o Banco Central, a teor do inciso 1º do artigo 10º da Lei 4595 de 64. E certamente o Banco Central não emite um dinheiro com características de ilicitude. Então, se eu posso hoje ter um dinheiro, usar dinheiro físico, sem ter qualquer restrição legal em relação a isso, eu posso também utilizar o dinheiro programável com as mesmas características do dinheiro físico. Muito fácil de compreender isso. Bem, uma outra questão importante. O Fábio Araújo ele fala em um contexto de ruptura institucional, mas nós não precisamos chegar num contexto de ruptura institucional para que eu venha discutir o poder de programabilidade do dinheiro. Para que eu venha discutir se é o caso do Banco Central ter uma carta branca para programar o dinheiro conforme bem entender. E é exatamente isso que hoje o projeto de lei complementar 80 de 2023 propõe, um projeto hoje relatado por um senador do Partido Liberal. Veja o que diz o artigo 3º. O Banco Central do Brasil regulamentará a programabilidade da moeda digital soberana nacional, observados os seguintes princípios. Então veja, o projeto de lei ele dá poder para o Banco Central programar a DREX conforme entenda correto, observados alguns princípios. Porém, nós sabemos que princípios não são normas adequadas a controlar o poder do Estado. E nós, como advogados, temos essa função também. Controlar o poder do Estado. Então veja que é um artigo mal redigido, que da mesma forma que ele está redigido de modo a dar carta branca para o Banco Central programar a DREX, ele poderia ser redigido para ter limites objetivos à programabilidade. Então veja, nós não precisamos entrar no contexto de ruptura institucional para exigir que o interesse do cidadão seja observado. Porque hoje nós vemos o Estado, em sua perspectiva arrecadatória, representado no projeto DREX, vemos também os bancos e instituições financeiras representadas no projeto DREX, mediante principalmente a influência da FEBRABAN, mas onde está a representação daquele que está pagando por tudo isso, que é o contribuinte? E exatamente o contribuinte que hoje está totalmente contra o projeto DREX, por quê? A maioria sequer sabe exatamente como que vai funcionar isso. Aqueles que conhecem sabem que isso não está atendendo os seus interesses. Então essa questão da programabilidade, ela deve ser discutida. O próprio Fábio Araújo também reconhece que se nós quiséssemos ter um dinheiro com uma anonimização maior, isso seria possível por questões técnicas. É possível tanto do ponto de vista técnico, mas também é possível do ponto de vista jurídico. E a anonimização ainda é incentivada pela Lei Geral de Proteção de Dados. É importante dizer isso. Quanto menos dados você venha ter do consumidor, mais você atende à legislação. Então a regra deve ser a privacidade. A invasão da privacidade é exceção. Pensamento contrário nos levaria a um estado de vigilância absoluta. Se eu continuar nessa linha de que o Estado precisa controlar, precisa verificar tudo, logo nós vamos ter câmeras nas nossas residências. E por que não teríamos? Se eu já estou cogitando agora de que um órgão do governo pode ter carta branca para programar a moeda, algo inédito, por que eu não poderia invocar argumentos de segurança, né, para diminuir a liberdade? Ou seja, nós vivemos sempre um conflito entre segurança e liberdade. Como que se resolve esse conflito? Mediante a discussão democrática no parlamento, aonde
os valores em prol da liberdade sempre devem prevalecer. A liberdade está sempre em primeiro lugar. O Estado ele deve o quê? Fomentar a liberdade, certo? Então é exceção, mas nós estamos invertendo esse paradigma, principalmente aqui no projeto da Drex. Então, em síntese, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista técnico, hoje o Banco Central tem todos os mecanismos para fomentar a criação de uma moeda que possa atender melhor os interesses dos cidadãos. E veja, até um argumento, né, em prol do projeto é que quanto mais a Drex for criada pensando no cidadão, nos interesses do cidadão, mais o cidadão vai querer utilizar a Drex em detrimento, por exemplo, das stablecoins. Se eu souber, por exemplo, que o real tokenizado não vai ser congelado, não tem o risco de congelamento, eu vou preferir utilizar o meu real do que utilizar uma stablecoin como a Tether, por exemplo. Então veja, inovação é isso, é trazer ao âmbito do Estado mecanismos disruptivos, ou seja, alterar um pouco essa visão de que mesmo eu trabalhando hoje para o Estado, eu preciso mudar um pouco a minha visão e pensar o seguinte, falar, olha, eu posso inovar, eu posso promover um Estado mais liberal, eu posso promover um Estado com fomento maior aos direitos e garantias fundamentais e não apenas querer alimentar a burocracia, ou seja, só olhar para a perspectiva arrecadatória. Precisamos modificar essa visão, disrupção é isso, é modificar a visão. Por que não criar uma moeda de fato tecnológica, de que nós tenhamos orgulho de apresentar ao mundo como uma CBDC que de fato promove a criação de modelos de negócios revolucionários, como os observados já no âmbito das finanças descentralizadas, exemplo dos flash loans, mas sem prejuízo de garantias e direitos fundamentais. Eu não preciso trabalhar no paradigma de vigilância absoluta. Então, vamos discutir mais isso. O que você acha sobre essa questão? Deixa aqui o seu comentário. E não deixe de acompanhar a nossa série sobre a Drex, Desvendando a Drex, onde traremos aqui todos os detalhes desse projeto, que faz parte aí da reconfiguração da nova ordem global. Nos vemos no próximo vídeo.